Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os diagramas dos movimentos, os gráficos. Como é que a gente pode representar um movimento uniformemente variado através de gráficos? Nós vamos começar pelo movimento mais simples, o movimento uniforme. Lembra aí para mim, o que é um movimento uniforme? O movimento uniforme é aquele movimento que apresenta a velocidade escalar constante. Então, um objeto que apresenta uma velocidade e essa velocidade não muda, esse objeto está executando um movimento uniforme. Agora, como é que nós podemos representar, dentro do movimento uniforme, um gráfico que mostra o que acontece com a posição do móvel à medida que o tempo passa? O chamado gráfico posição versus tempo. Bom, primeiramente nós temos aqui duas possibilidades. Quais são as duas possibilidades no gráfico espaço-tempo? Olha só. A primeira possibilidade é a gente ter um gráfico como esse. Uma reta crescente. Como eu não quero que vocês decorem nada, eu quero que vocês aprendam, interpretem, vejam o que está acontecendo aqui. O móvel que obedece esse gráfico, à medida que o tempo passa, as suas posições aumentam. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o móvel está no movimento progressivo. Isso quer dizer que esse móvel está se deslocando a favor da orientação da trajetória. Isso quer dizer que a velocidade desse móvel é positiva. Então, olha como é simples. Não precisa ficar decorando o gráfico. Quando a gente sabe interpretar, tudo fica mais fácil. Por exemplo, se a gente tivesse uma situação assim, imagina aqui um gráfico, posição versus tempo, só que agora esse gráfico é uma reta decrescente. Uma reta decrescente. Olha, sem precisar decorar nada, digam para mim o que está acontecendo. À medida que o tempo passa, as posições representadas pela letra S estão diminuindo. E o que acontece quando as posições diminuem? Bom, quando as posições diminuem, nós dizemos que o móvel tem velocidade negativa. Nós dizemos também que o movimento dele é retrógrado. Nós também dizemos que esse móvel está se deslocando contra a orientação da trajetória. Então é muito simples, gente. Num gráfico espaço-tempo, nós podemos ter duas possibilidades. Ou uma reta crescente, ou uma reta decrescente. Se for crescente, as posições estão aumentando velocidade positiva. Se for decrescente, as posições estão diminuindo velocidade negativa. Agora, uma pergunta que vocês poderiam me fazer. Ô Fininho, por que uma reta? Por que não pode ser uma curva? Essa é uma pergunta muito comum. E eu vou explicar para vocês da seguinte forma. Quando a gente pensa no movimento uniforme, numa função espaço-tempo, a função que nós conhecemos para esse movimento é S igual a SO mais VT. Essa é a função espaço-tempo do movimento uniforme. E se vocês observarem bem, dentro do aspecto matemático, essa função espaço-tempo é uma função do primeiro ou do segundo grau? É uma função do primeiro grau. E se nós temos uma função do primeiro grau, o gráfico tem que ser representado por uma reta. Então, a gente já sabe que se nós tivermos um gráfico espaço-tempo representado por uma reta ou crescente ou decrescente, isso é movimento uniforme. E aí, na hora de interpretar, fica muito fácil. Se a reta for crescente, as posições aumentam. Velocidade positiva, o movimento é progressivo. Progressivo. Se a reta é decrescente, as posições diminuem. A velocidade é negativa. O movimento é retrógrado. Pronto. Agora, se você me perguntar, Fininho, e se não for uma reta? E se for uma curva? Aí a gente vai ver depois. Mas o que a gente precisa saber é, o gráfico posição-tempo do movimento uniforme obedece à função S igual a SO mais VT, que é uma função do primeiro grau. Por isso que nós só temos aqui duas possibilidades, ou a reta crescente ou a reta decrescente. Outra pergunta que vocês poderiam me fazer, ô Fino, mas e se a gente tiver um gráfico espaço-tempo? Olha só, um gráfico espaço-tempo, onde nós temos uma reta, olha só essa, gente, onde nós temos uma reta, e essa reta, ela nem é crescente e nem é decrescente. Não tem problema, gente. Vamos interpretar, não vamos decorar. O que isso aqui está me dizendo? Que à medida que o tempo passa, as posições não aumentam, as posições não diminuem. A posição é a mesma.
O tempo está passando e o objeto que obedece a esse diagrama está na mesma posição. O que significa dizer isso? Olha só, eu estou aqui, o tempo está passando, eu estou na mesma posição. O tempo está passando, eu estou na mesma posição. Eu estou em movimento ou estou em repouso? Eu estou em repouso. Então, esse é o gráfico que representa o repouso. Tá? Então, essa é a análise que a gente faz do gráfico espaço-tempo. Tem mais uma observação para eu poder falar para vocês. Essa é a observação de número 1, um destaque para o repouso, mas tem uma observação de número 2 que é muito importante. E eu vou falar dela agora. Olha só a situação. Nós temos um gráfico espaço-tempo, duas retas paralelas. Retas crescentes que indicam, respectivamente, o carro A e o carro B. Pronto. Meus amigos e amigas, o que nós podemos afirmar a respeito deste gráfico? Bom, se eu digo que essas duas retas são paralelas, eu posso dizer que eles partem da mesma posição? Eu não posso dizer isso. Pelo gráfico, a posição de B está mais abaixo e a posição de partida de A está mais em cima. Eu não posso falar isso. Eu não posso dizer que eles vão se encontrar. Por que eles não vão se encontrar? Porque as retas são paralelas. Então elas não vão se encontrar nunca. Agora, uma coisa eu posso dizer. Que esses dois móveis nem se afastam e nem se aproximam. Ô, gente, se eles nem se afastam e nem se aproximam, eles têm velocidades iguais ou velocidades diferentes? Velocidades iguais. A velocidade de A é igual à velocidade de B. Ou seja, se as duas retas tiverem a mesma inclinação, significa dizer que os dois móveis vão ter as mesmas velocidades. E tem mais. Quanto mais inclinada estiver a reta, maior é a velocidade. Ué, Fino, por que isso? Por que quanto mais inclinada estiver a reta em relação à horizontal, maior a velocidade? É só a gente pensar, sem decorar. Se eu começar a inclinar essa reta, isso significa dizer que ele vai percorrer uma maior distância em menos tempo. Ué, gente, se o móvel percorre uma maior distância em menos tempo, é porque ele tem uma velocidade maior ou uma velocidade menor? Uma velocidade maior. Mas se a gente pega uma reta dessa, ó, e começa a diminuir a inclinação, a tendência dela é percorrer uma distância menor em mais tempo. Até chegar no momento em que essa reta vai fazer isso, ó, e vai ficar na horizontal. Se ela ficar na horizontal, significa dizer que o móvel está parado. Ou seja, quanto maior a inclinação da reta no gráfico espaço-tempo, maior é a velocidade. Tá? Então isso é uma coisa importante. Então eu vou até colocar isso aqui, ó, para que vocês possam entender essa situação de uma maneira bem simples, ó. A inclinação da reta no gráfico, espaço versus tempo, representa a intensidade da velocidade. Então, olha só quanta coisa legal a gente fez só no gráfico espaço-tempo do movimento uniforme. Velocidade e tempo. Velocidade versus tempo. O gráfico VT. Bom, aí eu vou perguntar uma coisa para vocês que eu diria assim, é até óbvia. Se o gráfico é velocidade versus tempo, e nós estamos estudando o movimento uniforme, que é um movimento onde a velocidade é constante, o valor da velocidade é constante. O que isso significa? Bom, significa dizer o seguinte, que eu só posso ter duas possibilidades. Quais são as duas possibilidades no gráfico velocidade e tempo? Bom, eu não posso ter uma reta crescente. Porque se o gráfico é velocidade e tempo e eu tiver uma reta crescente, vai estar indicando que a velocidade está aumentando. E o movimento é uniforme. Eu não posso ter uma reta decrescente, porque senão esse gráfico vai estar indicando que o móvel está diminuindo a velocidade. E nós sabemos que no movimento uniforme, o módulo da velocidade é constante. Então, o gráfico VT no movimento uniforme
só pode assumir duas possibilidades. Quais são elas? Ou nós vamos ter uma reta horizontal acima da origem, indicando que essa velocidade é positiva, então ela é constante e positiva, tá? Ou eu posso ter uma velocidade constante e negativa. Pronto. Então só me dá essas duas possibilidades. Por isso que eu falei para você que é mais fácil do que o primeiro, tá? Agora, tem uma coisa aqui importante nesse gráfico VT. Tem uma coisa importante. E eu não sei se vocês lembram, mas eu falei no início da aula que tinha uma observação que eu ia falar hoje, que serve para qualquer assunto de física em qualquer área. Em qualquer situação que você estiver estudando um fenômeno, você pode estar pensando nisso que eu vou falar aqui agora. Preste atenção. Não quero que vocês copiem, tá? Isso é só um exemplo. Não precisa copiar nada agora, a aula é visual. Olha só. Imaginem vocês que nós temos aqui um objeto qualquer, tá? Pode ser um carro, uma bicicleta, uma pessoa, que obedece esse gráfico, onde a velocidade está representada em metros por segundo e o tempo está representado em segundos. Olha só. Olha só que mamata. Ó. Vamos imaginar que esse carrinho ele tem uma velocidade de 20 metros por segundo, constante, durante um tempo de 10 segundos. Pronto. Então, nós temos aqui um gráfico que representa o comportamento de um carro que se desloca numa trajetória retilínea. Então, a gente pode perceber que ao longo dos 10 primeiros segundos, a velocidade do carro é constante, 20 metros por segundo. Portanto, este carro está executando um movimento uniforme. Vamos imaginar que eu peço a você qual o deslocamento deste carro ao longo dos 10 primeiros segundos. Bom, aí o que você pode fazer? Você pode fazer assim, ó. Bom, filho, eu já tenho a velocidade, ó, 20 metros por segundo. Não vou nem usar a fórmula. O que significa uma velocidade constante de 20 metros por segundo? Significa dizer que em 20 metros o carro percorre em 1 segundo. Então ele vai gastar 1 segundo para percorrer 20 metros. É isso que significa 20 metros por segundo. Então, se ele vai percorrer 20 metros em 1 segundo, em 10 segundos, tempo embaixo de tempo, ele vai percorrer uma distância x. Pronto. Eu consigo descobrir a distância sem precisar aplicar fórmula, gente, porque a velocidade aqui é constante. E aí a gente pode fazer uma multiplicação cruzada. Fazendo a multiplicação cruzada, olha como é fácil. X vezes 1 é o próprio x. Isso vai ser igual a 20 multiplicado por 10, que dá 200 metros. Pronto. Achei a minha resposta. Então, esse carrinho vai percorrer 200 metros em 10 segundos. Agora, olha só que mamata. Olha só que mamata. Que figura geométrica é essa, gente? Olha, meu desenho pode não estar muito legal, mas essa figura geométrica aqui é um retângulo, tá? Tomadas as devidas proporções, é claro. Como é que a gente faz para calcular a área de um retângulo? Olha só. Como é que a gente faz para calcular a área de um retângulo? A área do retângulo é a base multiplicada pela altura. Bom, qual é a base desse retângulo? A base dele é 10. Olha só, hein? Qual é a altura deste retângulo? A altura dele é 20. Portanto, qual será a área deste retângulo? Bom, 10 vezes 20, 200. Olha só que maravilha! Olha só que maravilha! O deslocamento dele deu 200 metros. E nós simplesmente calculando a área, descobrimos os mesmos 200. Isso é uma coincidência, Fino? Não, não é uma coincidência. A partir de agora, você vai entender que num gráfico velocidade versus tempo, a área desse gráfico, seja qual for a área, vai te dar o valor numérico do deslocamento. Então, se eu calcular uma área aqui fino de um triângulo, num gráfico VT, eu vou descobrir o quanto o móvel se deslocou. Se for um trapézio fino, eu faço o quê? Eu calculo a área do trapézio. E essa área do trapézio vai me dar o deslocamento. Independente do movimento ser uniforme ou uniformemente variado, gente.
Aí você diz assim, poxa, Fino, que legal. Então quer dizer que eu sempre posso utilizar esse mecanismo da área? De pegar o gráfico, calcular a área para achar alguma coisa? Não, não pode não. Não pode não. Ué, e quando é que eu uso e quando é que eu não uso esse mecanismo da área? Eu vou te mostrar agora. Presta atenção. Toda vez que vocês estiverem fazendo um estudo de um gráfico, observem as coordenadas desse gráfico. Se as coordenadas desse gráfico fizerem parte de um produto, não importa qual seja o assunto de física que você está estudando, tá? Não importa. Se as coordenadas do gráfico fizerem parte de um produto, você pode tirar proveito da área. E veja só como é simples, ó. A gente aprende que a velocidade no movimento uniforme, que tem um valor constante, pode ser calculada como sendo ΔS sobre ΔT. Ué, Fino, mas isso não é a velocidade média? É também. Mas se o movimento é uniforme, gente, a velocidade não muda. Então eu estou lá a 80, 80, 80, 80, 80 km por hora. Quanto é que é a média? É 80. É por isso que a gente pode calcular a velocidade no movimento uniforme também como sendo ΔS sobre ΔT. Agora, se nós fizermos aqui ó, uma multiplicação cruzada, presta atenção, ó, ΔS é igual a velocidade vezes o ΔT. Olha só, gente, olha só. Velocidade e tempo. Velocidade e tempo. Isto é um produto. Sempre que eu tiver um produto explícito no gráfico, esse produto vai me dar a possibilidade de calcular uma área. Agora, eu só posso calcular a área se, somente se, esse gráfico for um gráfico produto. Por que no gráfico espaço-tempo, que eu expliquei para vocês agora há pouco, eu não falei de área? Porque espaço-tempo não é produto, espaço-tempo é divisão, não cabe. Mas qualquer que seja a lei física, onde as coordenadas do gráfico façam parte de um produto, você pode tirar proveito da área. Nesse caso aqui, o produto VT é o ΔS. Então a gente diz que num gráfico velocidade versus tempo, o deslocamento é numericamente igual à área. Tá? Isso se o gráfico for velocidade versus tempo. E olha que coisa interessante. Não importa se o movimento seja uniforme ou uniformemente variado, gente. Não importa. Esse mecanismo é universal. Fino, por que você escreveu numericamente igual? Por que você não botou igual? Porque é o seguinte, ó. Quando você mede um deslocamento, você mede em metro, você mede em centímetro, você pode medir em quilômetros. Mas quando você mede área, você não mede em metro, você mede em metro quadrado, quilômetro quadrado, centímetros quadrados. Então, o valor que você encontrar da área é o valor do deslocamento. Mas as unidades de medida são diferentes. Entenderam qual é a jogada? Fininho, você pode mostrar um outro assunto que a gente ainda vai ver aqui no curso e que tem esse negócio da área também? Posso. Olha só. Imagine que você nunca tenha visto isso na vida. Imagina que você nunca tenha visto isso na vida. Ó, como é que a gente calcula o trabalho? Trabalho é um assunto que a gente vai ver lá na frente. Trabalho é força vezes deslocamento. Tá? Tem aqui também vezes o cosseno, mas a gente vai pensar aí numa força na mesma direção do deslocamento, porque o objetivo aqui não é estudar o assunto agora, trabalho. É mostrar a questão da área do gráfico. Olha só. Força e deslocamento, gente. Isso é um produto? É. É uma multiplicação, é um produto. Opa! Aí eu vou ficar com a antena ligada. Se força versus deslocamento é um produto, significa dizer que se nós tivermos um gráfico força versus deslocamento, qualquer que seja a área desse gráfico, se ele é um produto, eu posso tirar proveito de quem? Da área do gráfico. Olha só que barbada! Agora, você pode chegar para mim e dizer assim, ô Fino, então quer dizer que se eu calcular a área aqui, qualquer que seja ela, essa área vai me dar o valor numérico de quem? Essa área vai te dar o valor numérico do trabalho, que é o resultado desse produto.
Então, isso vale para qualquer assunto de física. Agora, lembre, desde que o gráfico seja um gráfico produto. Tá legal? Então, essa é uma observação muito importante. E de agora em diante, sempre que eu falar em produto, sempre que eu falar em gráfico, eu vou estar sinalizando isso para vocês, tá bom? Tranquilo, gente? Então, ó, não esquece não. Se quiser anotar aqui de novo, agora que eu já expliquei tudo detalhado, ó, gráfico VT, ó, qualquer que seja a área, não quer dizer que você vai encontrar uma área assim não, pelo amor de Deus, tá? Não vai não. Não vai encontrar uma área assim a título de vestibular, a título de Enem, tá? Pra você calcular não. Mas o que eu quero dizer aqui é que qualquer que seja a área, num gráfico VT, essa área vai te dar o valor numérico do deslocamento, tá? E isso num gráfico velocidade versus tempo. Pronto. Então tá aí essa dica universal. O gráfico posição versus tempo do movimento uniformemente variado é um gráfico peculiar. Fininho, como é que eu faço para diferenciar um gráfico espaço-tempo ou posição-tempo do movimento uniformemente variado com um gráfico posição-tempo do movimento uniforme que acabamos de estudar? É muito simples. Enquanto o gráfico do movimento uniforme obedece à função S igual a SO mais VT, que é uma função do primeiro grau, qual é a função espaço-tempo do movimento uniformemente variado? Bom, é essa aqui, ó. S é igual a SO mais VO vezes T mais A vezes T ao quadrado sobre 2. E aí, gente, olha só que coisa interessante, ó. Já dá para perceber claramente que a função espaço-tempo do movimento uniformemente variado não é uma função do primeiro grau, é uma função do segundo grau. Ué, Fino, então o que isso quer dizer? Isto quer dizer que uma função do segundo grau, o gráfico não é uma reta, gente. O gráfico é uma curva, é uma parábola. Então, olha só como é fácil, ó. Nós podemos ter duas situações, porque é assim que a gente aprende na matemática, né? Na função do segundo grau, a gente pode ter uma parábola com concavidade voltada para cima. Então, vamos lá, olha a parábola. Com concavidade voltada para cima. E uma outra parábola com concavidade voltada para baixo. Mas vamos com calma. Primeiramente, vamos fazer um estudo detalhado. Vamos fazer um estudo detalhado do gráfico espaço-tempo, onde a parábola tem concavidade para cima, tá? Presta bem atenção. Eu vou separar esse gráfico em 3 etapas. Então, nós temos aqui, ó, a primeira etapa. Vamos colocar ela aqui de azul, ó. Essa é a primeira etapa, até o vértice da parábola. Diga para mim o que está acontecendo nesta primeira etapa. Nesta primeira etapa, as posições estão aumentando ou estão diminuindo? Bom, as posições estão diminuindo. Então, nesta primeira etapa, o movimento ele é progressivo ou é retrógrado? Bom, ele é um movimento retrógrado. Então, vamos colocar aqui, ó. Então, nesta primeira etapa, o movimento é retrógrado, tá? Agora, olha só. Nesta segunda etapa, olha só a segunda etapa, gente. O movimento ele já é o quê? Progressivo. E por que nesta segunda etapa, Finório, o movimento é progressivo? Ué, porque nessa segunda etapa, à medida que o tempo passa, as posições estão aumentando. Então, na segunda etapa, nós temos o movimento progressivo. Progressivo. Aí você chega para mim e diz assim, ué, Fino, então quer dizer que antes o movimento era retrógrado, ó, movimento retrógrado, e depois passou a ser progressivo. É isso mesmo. Agora tem um detalhe, né, gente? Se ele era retrógrado e passou a ser progressivo, é porque houve uma mudança de sentido. Houve uma mudança de sentido. Qual é o ponto em que ele muda de sentido? O ponto que ele muda de sentido é esse ponto aqui, ó, que nós vamos chamar de ponto 3. Esse ponto é o ponto em que ele para e muda de sentido. E muda de sentido. Por que isso? Porque, por exemplo, ó, se a gente estudar um objeto que está se movimentando em linha reta,
Em linha reta, para eu mudar de sentido, eu tenho que parar. Em linha reta, se eu andar pela mesma linha reta, se eu quero mudar de sentido, eu vou ter que parar. É como se você fizesse assim. Pega um objeto, joga ele verticalmente para cima. Aí ele vai. Quando ele chega lá em cima, na altura máxima, o que é que acontece com ele? Para e muda de sentido. Então, esse vértice da parábola é um ponto interessante, ó, porque é o ponto onde V é igual a zero. E aí, gente, olha que coisa interessante, ó. Se esse ponto é o ponto onde V é igual a zero, né, que é o ponto que ele para e muda de sentido, nessa primeira etapa do gráfico, eu estou me aproximando de V0 ou estou me afastando de V0? Eu estou me aproximando de V0. Então a minha velocidade está aumentando ou está diminuindo? Está diminuindo, porque eu vou parar aqui. E se a minha velocidade está diminuindo, meu movimento é acelerado ou retardado? É um movimento retardado. Retardado. E olha só, gente, que coisa linda, ó. Então, no primeiro trecho, ele é retardado e retrógrado. Agora, olha só. No segundo trecho, No segundo trecho, eu estou me afastando de V0 ou estou me aproximando de V0? Eu estou me afastando de V0. Então, a minha velocidade está aumentando ou está diminuindo? Está aumentando. E se está aumentando, meu movimento é acelerado ou retardado? É acelerado. Olha que barbada. Olha só que barbada. Só erra se quiser. Ah, Fino, mas eu quero errar e você não manda em mim. Aí tudo bem. Aí você pode fazer o que você quiser da sua vida. Mas não é possível a pessoa errar mais isso. Não é possível. Agora, eu quero ver se você vai entender bem o que eu vou falar agora. Ó, essa é a parábola com concavidade voltada para cima. Ué, Fino, mas você disse que se a função é do segundo grau, a gente aprende na matemática que tem a possibilidade de ter concavidade para baixo. Quem é que define na matemática se a parábola tem concavidade para cima ou para baixo? Quem é? É um coeficiente que é o termo que fica ao lado do termo de grau 2. Né? Na matemática a gente fala assim, vê se não é isso, ó. Y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Esse coeficiente A, que é o termo que fica ao lado do termo de grau 2, é ele que vai dizer se a parábola tem concavidade para cima ou para baixo. Agora, olha para cá. Olha para cá para a física, esquece um pouco a matemática. Quem é que está adjunto do tempo de grau 2? Porque o tempo é o x, ó. O tempo é o x. Quem é que está adjunto do tempo de grau 2? É a aceleração, meu amigo. É a aceleração. Então, quando a aceleração é positiva, a parábola tem concavidade voltada para cima. Vocês estão vendo, meninas? Que a gente não precisa ficar gravando nada. A gente pode fazer a interpretação do gráfico sem precisar gravar. Sem precisar gravar. Agora, esse é o gráfico onde a aceleração é positiva. E quando a aceleração for negativa? Vamos fazer o estudo? Então preste atenção, ó. Vamos interpretar o gráfico, não vamos decorar. Gráfico espaço-tempo, movimento uniformemente variado. Parábola com concavidade voltada para baixo. Vem comigo. O que está acontecendo nesse primeiro momento? Ó? O que está acontecendo com o móvel nesse primeiro momento? Até chegar aqui, vai. As posições estão aumentando ou estão diminuindo? O tempo está passando e as posições estão aumentando. Nós aprendemos que esse momento é o momento onde o movimento dele é progressivo. As posições estão aumentando, filho. Agora, olha só. Quando eu analiso esse segundo trecho, o que está acontecendo com as posições? O tempo está passando e as posições estão diminuindo. Se as posições estão diminuindo, ele mudou de sentido, Fino. O movimento dele agora é retrógrado. Vamos botar aqui, ó. Retrógrado. Não vou decorar nada, hein? Eu vou interpretar, vou aprender sem decorar, olha só. Então, esse é o momento 2. Agora, o que está acontecendo no vértice da parábola? Olha só, gente. O que está acontecendo no vértice da parábola? Vamos chamar o vértice de ponto 3, ó. Ó, o que está acontecendo? Venha comigo, ó. No trecho 1, antes, o movimento é progressivo. Tá vindo no sentido. Depois, o movimento é retrógrado. Mudou de sentido. Ué, meus amigos, em linha reta, quando o móvel muda de sentido, ele para. Então, o vértice da parábola é o ponto de V igual a zero. Olha que barbada. Olha que barbada. Então, se o ponto 3 é o ponto
onde o móvel para e muda de sentido, agora é com você. Agora é com você. Esquece posição, pensa agora em velocidade. No trecho 1, o móvel está se aproximando de V0 ou está se afastando de V0? Está se aproximando de V0. E se ele está se aproximando da velocidade zero, ele está diminuindo a velocidade, ele vai parar aqui. É óbvio isso. Aqui a velocidade zero, ele vai ter que parar, meu amigo. Não tem outra conversa. Então, se ele vai ter que parar, ele está diminuindo a velocidade, diminuindo. Se ele está diminuindo a velocidade, o movimento é acelerado ou retardado? É retardado. Então, nós temos no trecho 1, retardado e progressivo. Retardado e progressivo. Agora, olha como você já entendeu, ó. Trecho 2, vai. Eu estou me afastando de V0 ou estou me aproximando de V0? Eu estou me afastando de V0. Eu estou me afastando da velocidade zero. Eu continuei o meu movimento, então a minha velocidade está aumentando. Se está aumentando, meu movimento é acelerado ou retardado? É acelerado. Então, no trecho 2, nós temos um movimento acelerado e retrógrado. Olha só que maravilha. Pronto. Falamos aí do gráfico posição-tempo. O gráfico velocidade-tempo, o gráfico VT, no movimento uniformemente variado. Presta atenção. Se o movimento é uniformemente variado, a velocidade não é constante. A velocidade varia. Mas como é que esta velocidade varia, Fino? Vamos lembrar. Qual é a função horária velocidade versus tempo que você estudou comigo? É essa aqui, ó. V igual a V0 mais AT. O famoso vermes voadores atacam a Terra. Ou, se vocês preferirem, você voltou, mas agora é tarde. Aí fica a seu critério. Então, o gráfico velocidade-tempo do MUV obedece uma função do primeiro grau. É uma função do primeiro grau, Fino. E numa função do primeiro grau, nós temos o gráfico representado por uma reta, ou crescente ou decrescente. Quem é que vai identificar se essa reta é crescente ou decrescente? Quem que vai dizer isso, Fino? É o sinal do coeficiente angular, que é a própria aceleração. Olha só, é a própria aceleração. Então, olha como é fácil, gente. Ó, neste gráfico velocidade versus tempo, se a aceleração do móvel for positiva, Fino, o que vai acontecer? Vamos lá. Vamos lá. Gráfico, velocidade, tempo, aceleração positiva. É uma reta crescente. É uma reta crescente. Ó, tá aqui, ó. Uma reta crescente. Agora, muito cuidado. Muito cuidado com o que eu vou falar agora. Porque esse gráfico, normalmente, as pessoas erram. Preste atenção. O que está acontecendo, gente, nesse primeiro momento? Ó, nesse primeiro momento, o que está acontecendo? Primeiro eu vou te perguntar assim, a velocidade está aumentando ou está diminuindo? Sabe o que é que muita gente responde? Ué, Fino, se a reta é crescente, a velocidade está aumentando. Não está, não. Não está, não. Para com isso, Fino, vai. Não brinca comigo, que isso é sério. Gente, pensa assim, ó. Nesse instante aqui, quanto é a velocidade? Zero. Ué, se nesse instante a velocidade é zero, eu não posso estar aumentando a velocidade, porque eu vou parar aqui. Então, gente, o que está acontecendo nesse primeiro momento aqui, ó? Eu não estou aumentando a velocidade, eu estou diminuindo, porque eu vou ter que parar aqui. Então, essa primeira parte do gráfico, o movimento não é um movimento onde a velocidade aumenta. Muito pelo contrário, é um movimento onde a velocidade diminui. E quando a velocidade diminui, o movimento é acelerado ou retardado? É um movimento retardado. É um movimento retardado. E olha só que coisa interessante, ó. Nessa outra parte do gráfico, ó, vejam, eu estou agora me afastando de V0 ou estou me aproximando de V0? Agora eu estou me afastando de V0. Se eu estou me afastando de V0, agora a minha velocidade está aumentando. E se a minha velocidade está aumentando, o meu movimento ele é acelerado ou retardado? Ele é acelerado. Acelerado. Agora, olha que coisa bonita desse gráfico. Ó. Perceba que esse trecho 1
é um trecho onde a velocidade é negativa. E a gente aprendeu em aulas passadas que velocidade negativa indica que o móvel está no movimento retrógrado. Ele está indo contra a trajetória. Olha só quanta coisa tem esse gráfico, hein? É perigoso esse gráfico. Então, se a velocidade é negativa no trecho 1, eu vou dizer que ele é retardado e retrógrado. Olha só, gente. Agora, o que está acontecendo nesse trecho 2? Vamos ao trecho 2 aqui. Não perder ele não de vista, não. No trecho 2, a velocidade está aumentando. Beleza, é acelerado. Agora, é um acelerado de velocidade positiva ou de velocidade negativa? É de velocidade positiva. Essa parte do gráfico já está acima da origem. E velocidade positiva, meus amigos, indica que o movimento é progressivo ou retrógrado? Progressivo. Então, o trecho 2 é acelerado e progressivo. Olha que riqueza. Olha que riqueza. E vou além, hein? Eu vou além. Olha que pergunta que eu vou fazer a vocês. Ó. Esse ponto aqui, onde V é igual a 0, que eu vou chamar de ponto 3. No trecho 1, você acabou de ver comigo que o movimento era o quê? Retrógrado. Estou dando ré. No trecho 2, o movimento passou a ser o quê? Progressivo. Vou para frente. Olha só, meus amigos. Eu estava dando ré, meu movimento era retrógrado, e depois é progressivo. Então eu mudei de sentido. Então esse ponto 3 não é só o ponto onde o móvel para, não. Em linha reta é o móvel onde ele muda de sentido. Muda de sentido. Olha que maravilha, Fino. E eu estou olhando para esse gráfico, vendo a reta crescente, estou achando que está tudo aumentando aqui. Não é bem assim. Não é bem assim. Aqui, a interpretação física é muito importante. Muito importante. Porque se você pensar matematicamente, você erra essa questão. Erra fácil, fácil. Chega até a cuspir, ó. Erra fácil, fácil. E você não vai errar. Porque agora você já aprendeu. Fino, mostra, eu quero ver se eu aprendi mesmo. Coloca aí o gráfico quando a aceleração é negativa. Vai, vou colocar agora. Até agora a aceleração negativa. E você vai interpretar junto comigo, para não ter erro aqui, tá? Para não ter erro. Então vamos lá. Vamos lá. Aceleração negativa. Bom, a gente acabou de ver que se a aceleração é o coeficiente angular da função v igual a VO mais AT, se a aceleração é negativa é porque a reta é decrescente. Então, gráfico VT, aceleração negativa, reta decrescente. Então, vamos lá. Nós vamos agora fazer um estudo desse gráfico. E eu quero a atenção de vocês, tá? Então, vamos lá. Bebi até uma água. Se vocês prestarem atenção em tudo que eu falei até agora, vocês não vão errar isso aqui. Cuidado! Gráfico velocidade-tempo é perigo. Olha só. O que está acontecendo nesse primeiro momento do gráfico? Vai. O que está acontecendo? O que está acontecendo é o seguinte, a velocidade está diminuindo. Está diminuindo. Porque quando ele chegar nesse instante, esse instante é o instante em que a velocidade é zero. Vou marcar logo ele aqui, ó. Esse instante é o instante onde a velocidade é zero. Então, o que está acontecendo nesse primeiro momento, gente, é que você está se aproximando de V0. Se você está se aproximando da velocidade zero, que você vai parar. E se você vai parar, o seu movimento é acelerado ou retardado? O movimento é retardado. Agora vamos com calma, hein? É um retardado de velocidade positiva ou de velocidade negativa? Esse trecho é um trecho de velocidade positiva. Então ele é um retardado, porém progressivo. Progressivo. O móvel está a favor da orientação da trajetória. Agora, olha só o que confunde a galera. Ó. Aí, quando passa desse ponto, o cara está vendo a reta decrescente.
Então ele vai dizer, a velocidade continua diminuindo. Para com isso, cara. Para com isso. Como é que a velocidade pode diminuir mais se ele já está parado aqui? Então, quando ele passar desse ponto, ele está se afastando de V0. Ele está saindo do repouso, gente. E se ele está saindo do repouso, ele não pode diminuir a velocidade. Ele vai aumentar a velocidade. Então, me afastando de V0, trecho 2, eu estou aumentando a velocidade. Então, meu movimento ele é acelerado. Olha só que maravilha. Agora, é um acelerado de velocidade positiva? É um acelerado de velocidade positiva ou de velocidade negativa? Negativa. E você aprendeu comigo que quando a velocidade é negativa, o movimento é progressivo ou retrógrado? É um movimento retrógrado. É um movimento retrógrado. Ué, Fino. Então, o que você está me dizendo é que neste ponto, que nós vamos chamar de ponto 3, é um ponto de mudança de sentido? Sim. Não só isso. Eu estou dizendo que o ponto 3 é o ponto onde ele para e muda de sentido. Ah, não, Fino, não acredito. Eu estou vendo a reta num sentido só, que loucura é essa? Eu vou te explicar, amigo. Eu vou te explicar. Olha como é fácil. Vem comigo. No primeiro trecho, o movimento era progressivo. Então eu estou indo a favor da orientação da trajetória. Estou indo para frente. No trecho 2, o movimento é retrógrado. Então eu estava indo para frente e de repente, voltei. Mudei de sentido. Então, pelo amor de Deus, não olhem para esse gráfico e digam que porque a reta está decrescendo, a velocidade vai estar diminuindo. Ele não vai mudar de sentido. Não digam isso. Por quê? Porque esse gráfico aqui, gente, nós precisamos fazer com uma riqueza de detalhes todo estudo físico. Então, esse é um ponto de mudança de sentido. Prestem atenção. Um gráfico temporal, o que é um gráfico temporal? Que tem em uma de suas coordenadas o tempo, não diz qual é a forma da trajetória. Não está dizendo que o móvel está em linha reta, não. É o gráfico AT. Bom, gente, olha só, eu não sei se vocês lembram, mas quando a gente estudou na aula passada o movimento uniformemente variado, eu disse assim, esse movimento é um movimento onde a velocidade varia, mas a aceleração é constante. Porque para ele variar uniformemente com o tempo, para a velocidade variar uniformemente com o tempo, a aceleração tem que ser constante. Então, se o gráfico é aceleração versus tempo, esse gráfico é muito fácil, filho. Porque é o gráfico onde o valor da aceleração é constante. Para ser em 1000V, a aceleração tem que ser constante. Então, num gráfico aceleração-tempo, eu só vou ter duas possibilidades. E é verdade, esse é o gráfico mais fácil. Ou eu vou ter uma aceleração constante e positiva, porque para ser em 1000V a aceleração não pode aumentar e nem pode diminuir, ou eu vou ter uma aceleração constante e negativa, ou seja, abaixo da origem. Pronto. Agora, tem um detalhe aqui que eu tenho certeza que você não vai se passar. Olha só. Vocês aprenderam comigo que a aceleração é a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Olha só. Se a gente fizer aqui uma mudança desses fatores, uma multiplicação cruzada, só para alterar a ordem deles, nós vamos chegar nessa expressão, que ΔV é a aceleração vezes o ΔT. Gente, olha para cá. O que é isso aqui? Aceleração versus ΔT. Isso é um produto. Olha só outro produto aparecendo na aula. E esse produto, AT, é um gráfico que me dá a possibilidade de calcular o quê? A área. Porque é um gráfico produto também. Assim como o gráfico velocidade-tempo, que nos dá a área, só que lá a área é o ΔS, aqui no gráfico AT, a área não vai me dar o ΔS, vai me dar o ΔV. Vai me dar a variação da velocidade. Já caiu isso na Baiana 2 vezes. Já caiu isso na prova da UNEB. Olha só, na prova da UNEB. Para você calcular a área. Então, num gráfico aceleração versus tempo, que é um gráfico produto, a variação da velocidade é numericamente igual à área desse gráfico. Então, fiquem de olho
em dois gráficos de movimento que te dão a possibilidade de calcular a área. Quais são esses dois gráficos? Velocidade e tempo, onde a área te dá o ΔS, e o gráfico aceleração-tempo, onde o gráfico te dá a variação da velocidade, ΔV.